Nós estamos estudando sobre cooperação. Nós vamos lembrar de um caso muito interessante que nós vivemos na cidade de Fernandópolis, onde fundamos uma instituição, já tivemos oportunidade de falar a respeito. Muito bem. Havia uma casa onde moravam 3 pessoas, o pai, um filho e uma filha. Família pobre, mas a casinha deles era uma casinha de alvenaria, né? Simples. A Maria, que era a filha, muito limpa, e o irmão com uma certa deficiência física, né? E o pai, um senhor de idade, né? Muito bem. Essa família plantava mandioca no bairro onde nós construímos a instituição, junto com grandes e maravilhosos amigos. Era o último bairro no sentido de quem vai para, estando em Fernandópolis, no sentido de quem vai para Jales. Na época, era o último bairro que possuía algumas casas. Não tinha ainda infraestrutura. Hoje já não. Hoje já está completamente estruturado. Então, o pessoal, para a sobrevivência, plantava mandioca, né? Outros plantavam milho, outros plantavam algodão. Vou contar o fato do algodão, que é excepcional. Mas esta família, eles plantavam a mandioca, tinham um fogão de lenha grande, que eu achava até interessante, uma boca grande, né? E colhiam a mandioca, na época da mandioca já madura, né? Ralavam no ralador à mão um volume grande de mandioca e faziam a farinha, né? O pai descascava, olha a cooperação, né? A filha e o filho iam apanhar a mandioca, né? Arrancavam a mandioca, montoavam as ramas, trazia para casa, o pai descascava, todos descascavam, mas o pai também ajudava a descascar, né? E ralavam, os 3 ralavam toda essa mandioca à mão e faziam a farinha. Tinha a farinha grossa e também faziam o polvilho doce. Eles não faziam o polvilho azedo, polvilho doce, né? Uma prensa, eles prensavam e faziam o polvilho doce. Muito bem. Nós nos compadecemos exageradamente do trabalho exaustivo dessas três criaturas, e um grande amigo, que não vou mencionar o nome porque ficaria desrespeitador com relação a outros, né, companheiros, juntamente com outro amigo, fizeram uma moenda onde eles, ao invés de ralar, eles trituravam a mandioca nesta moenda, né? Eles tinham conhecimento de mecânica, os dois, e assim fizeram, né? Facilitou muito a vida desses 3 familiares, né? O outro exemplo de cooperação é muito interessante. Uma senhora com seu irmão, né? Plantavam algodão, colhiam o algodão, o irmão pegava a sua parte, vendia, e a irmã, por sua vez, pegava o algodão, lavava tudo, colhia tudo direitinho, não sei como que é o procedimento, né? Lavava todo esse algodão, deixava branco, alvo, né? E fazia do algodão com um aparelhinho que se chama fuso, que ela
falou que chamava-se fuso, fazia a linha, fazia os novelinhos de linha. Com esta linha, ela fazia uma renda que chamava-se broia. Eu comprei inumeráveis broia dessa criatura para guardar, porque isto não existe, não existe mais. A minha esposa, se nós procurarmos aí no meio das roupas, provavelmente vai existir, porque essas broias eram colocadas assim nas beiradas dos panos de prato. Coisa lindíssima! E era toda amarrada num pauzinho com um monte de preguinho, e ali ela ia tecendo. A exemplo do bilro, que é a mesma coisa. Então, veja bem, cooperação tem que ter respeito, tem que ter harmonia, tem que estar com a cabeça focada. Do contrário, não faz. Do contrário, não faz. Imaginemos nós se esses irmãos se começassem a se desentender, se degladiar. Não plantava mandioca, não plantava algodão, né? Perdiam a oportunidade porque eram terrenos que eles usavam, os donos não pleiteavam o uso, então eles usavam o terreno quanto quisessem, né? Então, a necessidade de existir esses elementos, esses pré-requisitos para o trabalho, não é? Aí nós vamos encontrar Emmanuel continuando. Daí conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Por quê? Porque fazem mau uso. Tantos tiranos nimbados de grandeza não fazem bom uso daquilo que lhes foi outorgado. No mundo íntimo, segundo Emmanuel, no mundo íntimo, segundo Emmanuel, a vontade é o capitão, que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço e reclama ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica a conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Então veja que interessante. É necessário que a gente compreenda para que tudo corra dentro da normalidade, esses elementos precisam estar todos entrelaçados, todos ligados, senão a coisa não caminha, não funciona. O que adianta nós termos uma empresa maravilhosa, grande, e o seu proprietário, gerente administrativo e proprietário, ser um déspota? Eu conheço casos de pessoas que tiveram grandes prejuízos porque os funcionários trabalharam contra o próprio patrão. Uma indústria de têxtil, onde perdas e grandes perdas de tecido eram ocasionadas na empresa por contrariedade dos próprios funcionários. Eles faziam esse tipo de comportamento, por quê? Para punir o patrão, que era um déspota. Como eles não podiam chegar lá e falar para o patrão mudar o roteiro,
eles simplesmente faziam com que o patrão tomasse prejuízo, estragando um monte de tecidos. Foram encontrados lotes e lotes de tecido no banheiro, todo apodrecido. Entende? Por quê? Porque os funcionários trabalhavam contra o seu próprio patrão. Voltaremos.